Bom dia, meus queridos amigos e irmãos na fé, boa tarde ou até mesmo boa noite. Depende da hora e o lugar em que você for ver e assistir esse vídeo. Que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo estejam sempre dentro do meu, do teu e dos nossos corações, queridos amigos e irmãos. Gostaria de tocar alguns assuntos hoje sobre a congregação, também sobre algumas experiências que eu tive e também sobre o irmão Samuel Trevisan da CCA, tá? O primeiro assunto é sobre todo essa repercussão que deu o caso Marsola, né? Desnecessária. Mais uma vez, uma falta de habilidade dos irmãos do Braz resolverem as coisas. Um mau entendimento das dirigências da CCB, né? Do irmão Cláudio, que apesar de ser presidente, não conhecia como é que funcionava o estatuto da congregação, a qual não existe um presidente, mas um conselho, né, com um presidenciável. E eu acho muito salutar que esse conselho seja rotativo, irmãos. Ou seja, a cada 2 anos, um dos irmãos dos 5, ele venha a ser o que assina como presidente. Eu acho que seria salutar para evitar, assim, o papado, né? Fiquei sabendo que agora, acho que, não sei se é nesse final de semana ou no outro, a congregação colocou lá uma circular, né, dizendo que para todos os irmãos do ministério, né, se cadastrarem para fazer uma grande reunião em termos mundial online. Ou seja, vai haver algumas mudanças, ou serão repassados para o ministério alguns novos parâmetros. Parabéns, isso é uma coisa que devia ser feito regularmente mesmo, devido aos tantos de falta de comunicação. Todos os problemas da congregação são falta de comunicação, todos. Anciões achando que não tem que dar satisfação para a Irmandade, alguns são arrogantes, alguns são muito simples, entendeu? Exemplo, o caso do Marsola. Eu não sei o que aconteceu, irmãos, e eu não busquei de ninguém. Eu não busquei, porque até não gosto de ficar fazendo esse tipo de... Eu não gosto de fazer esse tipo de conteúdo no meu canal. Infelizmente, é esse tipo de conteúdo que o pessoal bomba no meu canal e faz o canal crescer. Mas eu não gosto desse tipo de coisa. Eu gostaria de estar aqui para ensinar o evangelho, né? Compartilhar com vocês aquilo que Deus nos tem mostrado. Mas, infelizmente, o povo gosta do circo, né? Do pão e do circo. Continua dessa forma. Então, o que acontece? Falta de comunicação. Primeira coisa que os irmãos deviam fazer. O Marcelo disse que não foi comunicado, né? Os filhos dele. Não sei se é verdade, irmãos. Não sei se é verdade, eu não estava presente lá. Uma coisa eu posso falar, depois eu vou usar o que aconteceu no meu caso como exemplo, porque é o que eu tenho como exemplo e bate muito bem com o Marcelo. Como eu fiz um vídeo anterior, eu vou falar para vocês. Os irmãos da CCB, o problema da CCB, principalmente do ministério, é a falta de comunicação, eles não são diretos. Eu não sei se aconteceu alguma coisa lá no passado, lá nos anos 70, de algum irmão ter sido agredido, ou de falar alguma coisa diretamente e ter sido exposto. Eu não sei o que aconteceu, irmão. Só sei que quando o ancião quer falar com você, principalmente se for de rango alto, ele vai ficar mandando recado. Exemplo, essa semana aqui, eu recebi várias mensagens de recado. Aí manda para uma pessoa que me conhece, manda para um, que manda para outro, que chega na pessoa que me conhece. Aí ele me manda as diretas. Por que eu tenho aqui, irmão, já falei, como eu falei no vídeo passado. Ah, não, eu não fiz esse vídeo. Eu fiz o vídeo, mas não postei. Me mandaram tudo, por que o Marcelo foi tirado, tudo. Explicadinho. As várias... Eu tenho aqui. E veio lá do Braz isso aí, tá? Veio de mão em mão até chegar em mim. E assim o modus operandi. Entendeu? Não se tem um contato direto. Até porque se der alguma coisa errada, a cabeça deles é assim, se eu me voltar contra a congregação, eles não são expostos. Por quê? Porque eles não estão lá pelo bem da obra, ou pelo bem do cristianismo, ou pelo bem da irmandade, não. Muitos estão lá, irmãos, porque angariam poder, cargo político. Entendeu? E tem medo de perder privilégios. Essa é a verdade, irmãos. Não falei todos, falei muitos. Tá bom? Então eles nunca vão entrar em contato direto. E eu também não vou postar mais do que não for contato direto. O que eu achar interessante, porque o canal, irmãos, ele é meu, ele não é da congregação.
entendeu? Então eu vou deixar uma coisa bem clara aqui, o canal é meu, fui eu que abri, a congregação nunca me ajudou em nada, nunca, nada, é meu, totalmente. O fato de eu ter ajudado a congregação naquela rebelião que houve, com os 5 daqui, não significa, eu recebia muitas informações, mas daquele jeito, um telefona para um, que telefona para outro. Eu recebi 2, irmãos, a comunicação diretamente com irmãos lá do Brás. Anciões dos Estados Unidos, eles me ligam direto, cooperadores, assim, não, mas não para passar informação, pra gente conversar. Isso aí é normal. O que os irmãos não entendem é que alguns irmãos temem muito conversar, porque eles acham que eu vou colocar a conversa que a gente conversou aqui no canal, irmãos. Esse é o nível da maturidade de alguns irmãos. Eu jamais fiz isso, jamais vou fazer isso. Sou uma pessoa de índole, irmão, ilibada, todo mundo que me conhece sabe. Talvez no passado, por ser mais novo e inexperiente, eu cometi algumas coisas assim por excesso de vontade, e hoje já não. Mas assim, eu jamais vou expor conversa dos meus irmãos amigos anciões, cooperadores que me ligam. Nunca, não vai acontecer. O que vai ser colocado aqui, irmãos, é o meu entendimento de alguma coisa que deve se mudar na congregação. E deve, irmãos, mudar muita coisa. Então, se tivesse pegado o irmão Marcelo depois que ele saiu do hospital, não sei se eles tiveram a oportunidade, que eles não sei se eles têm informação que o Marcelo já está bem, levado ele lá, falar, olha, foi decidido pelo conselho, deixar ele explicar algumas coisas, entendeu, irmão? O irmão tá meio, com a cabeça não tá muito bem, nós estamos percebendo. Perdão, irmãos. Nós estamos percebendo. E achamos por bem, irmão, o irmão ficar de ancião na região do irmão apenas por enquanto. O irmão ainda faz parte do conselho, por emérito, né? Pelos serviços prestados. Nós não vamos falar que o irmão está fora do conselho, mas o irmão já não faz parte mais das decisões. Porque nós achamos, e é o consenso do conselho, que o irmão já não tem mais condição mental para estar na frente. Deus abençoe pelos serviços prestados, né? O irmão terá o suporte do ministério, caso precise de alguma coisa, né? Mas o irmão agora fique por um tempo ali na sua região, ou vai descansar, irmão. Ô, Marcelo, o conselho, vai descansar com sua família, o irmão já fez bastante. Não manche tudo de bom que o irmão fez para a instituição. E o irmão fez. É inegável que o irmão fez mudanças que precisavam ser mudadas, né? Então, meu conselho pro irmão, pros filhos, para com isso, irmão. Não exponha teu pai, não exponha o teu familiar a esse... Não, irmãos. Eu não fiz isso, irmãos, quando me tiraram. Eu vim, falei pra Irmandade o que tinha acontecido, mas eu não falei pra minha esposa vir na rede social, né? Nem pra meu pai, nem pra minha mãe, ninguém. Então, irmãos, o importante é salvar a nossa alma. O irmão já tá com idade, o irmão já ajudou bastante. Deus vai te abençoar, como já te abençoou. E fique tranquilo. Agora, ele merece, né, irmãos? Ele merece pelo menos ser ouvido, né? Deixa ele falar. Quem sabe a cabeça dele não melhorou também. Entendeu? Ele merece, se não for por política. Agora, eu não sei o que acontece nos bastidores, tá? E eu só estou comentando isso porque saiu público. E não foi eu. Foi em canal de pessoas maldosas que querem aumentar o acontecimento. Então, o meu conselho é esse. Quem sou eu para aconselhar vocês, né? Mas tá aqui. Tá aqui. Então, a palavra de Deus é bem clara. Ela fala que a palavra branda, ela desvia o furor. E vocês têm problemas seríssimos de comunicação. Não sei se por arrogância, eu não sei se porque não se atualizaram, eu não sei. A forma de comunicar do Brás é terrível. Terrível. Não tem um departamento de comunicação para começar. Tinha que ter, irmãos. Tem que dar esclarecimento à Irmandade das coisas que acontecem. Porque senão fica o dito por não dito. Quando alguém fala de você, da instituição, e ela não é defendida, ela não tem um departamento de comunicação, fica a última palavra lá, de quem falou mal. Então, a palavra branda desvia o furor. E a palavra mal colocada, né, maldita na hora certa, na hora errada, quer dizer, maldita na hora errada, ela suscita a ira. E essas iras aí, irmãos, que trazem divisões de igrejas, dissensões, todas essas 15 mil denominações aí, tudo aconteceu por ego. Por falta de saber conversar. A maioria das vezes, irmão, tudo isso. Até na Bíblia é assim. O Senhor tentou, irmãos, conversar com Caim. Tentou. Tentou não, o Senhor conversou com ele. Entendeu? Mas nós temos que ouvir, irmãos, o sentimento do humano. Amar ao próximo como a nós mesmos é saber ouvir os outros, saber se colocar no lugar dos outros, saber entender a situação, o cenário do outro. Então fica a dica aí.
A segunda coisa, porque aconteceu comigo assim, irmãos. Quando o ancião me tirou, foi um ancião que não gostava de mim, então ele ficou, e o outro gostava, ele ficou maquinando. O que acontece? O ancião, eu era cooperador. Cooperador, irmãos, não é ministério, tá? Cooperador não é ministério. Biblicamente, não. Biblicamente, nas escrituras, nós só temos o presbítero, que é o ancião, ou o pastor, depende da denominação. O presbítero, o episcopato, né? O presbítero e o diácono. Esses são os dois ministérios que a Bíblia cita. Um material, para resolver as coisas material da igreja, e outro para resolver o espiritual. Outra coisa que a congregação tem que separar. Ministério material e ministério espiritual, e um não tem que ter contato de se meter no outro. E na congregação, o ancião quer mandar em tudo. Tem que haver divisão. E se o ancião precisar de alguma ajuda, quem é o diácono que tem que ser o que faz a administração do dinheiro. O laço entre a administração e o ministério espiritual tem que ser o diácono. Entendeu? Então tem que ser, na verdade, 3 poderes, irmãos. Tem que ser o espiritual, o ancião e os irmãos do ministério, o diaconato com os porteiros, né, as irmãs da obra da piedade, os irmãos do banheiro, toda a obra, né? E os engenheiros, os irmãos que fazem obras. Tem que ser separado esses 3. Porque se colocar junto, dá confusão. Tá? Tem que ser separado. Mas é só uma outra dica também. Eu não quero ensinar ninguém, não. Então comigo foi assim. Se o irmão tivesse me chamado, ele era o meu ancião. Eu tinha discussão com ele, mas sempre acreditei. Nunca pensei que ele era mau, irmãos. Nunca falei que ele era uma pessoa ruim. Ele era uma pessoa com uma mentalidade que não servia para ser ancião. Tanto é que ele não é mais. Era assim que eu pensava. E eu falei isso para ele na cara dele. Porque eu sou assim, eu falo. Pois eu vou dar um abraço, peço desculpa. Eu faço do jeito que a Bíblia manda fazer. Eu não fico guardando rancor. Então eu sempre acreditei na sua integridade. Que ele nunca ia... Ele também tinha esse mesmo pensamento. A gente não se dava certo no pensamento, mas a gente não se odiava. Pelo menos não de minha parte. E também não acho que ele me odiava também. O problema é que ele não foi ensinado, porque ele é de outro, ele não é brasileiro, ele não foi ensinado em como deve ser resolvido ou não tem o conhecimento bíblico suficiente para saber como resolver uma situação. Ele tinha que me chamar para conversar. Falar, olha, Tiago, você é o meu cooperador, você pensa diferente de mim, se nós não se alinharmos eu vou ter que tirar, porque eu preciso de alguém para me ajudar, porque o cooperador nada mais é que o ajudante do ancião. Um cooperador do ancião, para cooperar na obra, mas ele é o auxiliar de ancião. Mas não, ele não fez isso. Ele maquinou para me tirar por trás, ele não precisava fazer isso. Um ancião não precisa fazer isso, é só ele chegar lá e tirar. Porque ele era o meu ancião, supostamente o encarregado da minha região. Então o que me deixou magoado não foi sair do ministério, mas não nasci com o ministério e nem vou morrer com ele. É a forma com que é feito. E a congregação tem esse problema, ela não comunica claramente. Ela tem que chegar na pessoa, comunicar, tem que ser assinado um documento, entrar num acordo. É assim que tem que ser feito, irmãos. Você não pode pegar e tirar a pessoa sem explicar. Por quê? Porque daí vem as conjecturas. Eu tive tantos problemas no ministério, eu me meti em tanta coisa que eu não devia me meter como o cargo que eu tinha, mas como homem de Deus que eu sou, também não podia me calar, então começou a conflitar, que aí vem as conjecturas. Pode ser que foi por causa disso, pode ser. Eu mesmo tenho várias teorias, irmãos. Por quê? Porque eu não tive um direito de defesa na Assembleia Geral para mim poder falar com eles. Eu fui lá, os irmãos viram que eu estava lá, né, RB? Nós conversamos, né? Era só você me chamar para dentro. Mas não. Então eu não fui ouvido. E até hoje eu não sei a causa principal. Aí vieram acusações, falaram lá que eu cometi coisa que eu não cometi, eu fiquei sabendo, porque tem irmãos do ministério que são meus amigos. E assim por diante. Então, isso tem que parar, irmãos. Tem que parar. Tem que chamar, tem que conversar. Existe uma conversa. Se o irmão não aceitar, é outra coisa. Tá ali os irmãos de testemunha. Aí a Bíblia fala para deixar compular. Aí fala, vai falar, vai para canal de Cristo. Tudo bem, mas a tua consciência com Deus está tranquila. Os outros falarem mal de você, se você estiver errado, você vai dar conta. Agora, se os outros falarem mal de você e você estiver na justiça de Deus, esses vão dar conta. Essa é a diferença. Agora, às vezes, eu não sei, irmãos, se muitos do ministério, eles não creem em Deus, em Jesus, ou se realmente é por falta de conhecimento bíblico que se cometem tantos erros na congregação. Então é isso. Essa é a parte.
Acredito que os irmãos vão resolver algumas coisas, né? Se eles estão fazendo uma reunião para resolver algumas coisas, dar os novos parâmetros, e isso é bom, tá? Eu espero que Deus abençoe eles, dê luz para todos os irmãos do ministério. Amo muito eles, eu não estou falando aqui como tom crítico, jocoso para destruir, não. Estou falando como um tom para ajudar no entendimento. Então eu espero que os irmãos tenham uma luz de Deus. Se precisarem, se alguém precisar de algum conselho desse coitadinho pequenininho aqui, vocês acharam que o que eu falo tem alguma importância, né? Vocês podem me ligar, que meu telefone está disponível. É 801-918-2039. Coloco um na frente. 1-801-918-2039, se bem que o Braz já tem meu telefone, que já me ligaram. Então, meus queridos, é isso. Eu estou aqui para ajudar. Não estou aqui para expor as conversas de vocês no canal. Eu até entendo essa suspeita de vocês, porque até 1 ano e meio atrás eu estava realmente fazendo umas críticas mais ácidas. Mas agora, irmãos, o Senhor me mudou. E por que o Senhor me mudou? Eu já estava fora da congregação, irmãos. Eu tomava a Santa Ceia todo ano, porque a Santa Ceia é com Cristo. Né? Eu fui convidado para tomar a Santa Ceia em outros lugares também. Mas eu sempre tive comunhão com a Irmandade da congregação. Então eu tomei Santa Ceia lá todo ano. Mas eu não congregava mais. E eu não queria mais congregar na congregação exatamente por esse pensamento do ministério. Então eu estava fora. Quando eu saí de Salt Lake, eu saí com esse sentimento, porque muita gente me ligava, irmãos que gostavam de mim quando eu estava em Salt Lake, quando eu era cooperador, falava, não, irmão, fica aí, Deus vai fazer uma obra, você vai te voltar. E tinha um irmão que foi colocado lá. E esse irmão, eu conversei com ele, e gostei da forma dele. Então eu ficava como que uma sombra ali. Ah, o Tiago está sempre aqui na sombra, apesar de eu não congregar mais. Alguns irmãos ficavam com a esperança de eu não voltar. Aí eu falei, vou acabar com isso de uma vez, vou mudar, né? Vou mudar. E planejei ir para a Flórida, para uma região que não tinha igreja, porque eu queria um clima mais quente, porque eu queria voltar para o Brasil. Esse era o plano original, voltar para o Brasil. Já estou muitos anos nos Estados Unidos, o que já tinha que ser feito, já foi feito, e o plano era voltar para o Brasil. Então eu falei, vou para um estado quente, né? E que não tem igreja. Eu olhei no relatório, a região que tinha a igreja mais perto era 3 horas para não ter esse contato. Mas eu não queria mais, irmãos. Eu amo os irmãos da congregação, mas eles são difíceis. Como eles não tiveram uma instrução bíblica, uma educação espiritual, você vai conversar com eles, eles falam sem noção nenhuma. Ah, tá querendo me ensinar? Ah, porque a letra mata e o espírito vivifica. Ah, porque quem estuda a Bíblia fica louco. É esses jargões que eu já não estava mais com paciência, né? Aí era para mim ir para a Flórida, o Senhor mudou os caminhos, acabei num leilão, comprei uma casa no escuro, quando eu vier no Tennessee. Primeira coisa que eu fui olhar, irmãos, depois que eu ganhei o leilão, porque eu ainda podia cancelar o leilão. Eu ia perder dinheiro, mas eu podia cancelar. Era se tinha uma igreja perto. Fui no relatório, Tennessee, igreja única, Memphis, 5 horas de distância. Falei, perfeito. Tennessee, quente, igual ao Brasil, um pouquinho mais frio que a Flórida, parecido com Curitiba. Né? Um estado bom, né? Mais pobre, não é um estado assim excelente para quem vem nos Estados Unidos para ganhar dinheiro, mas tem um custo de vida baixo. Olhei a localização, bem localizado, perto do Parque Nacional. Não tinha igreja perto, acabei mudando para o Tennessee. Tá? Depois de 1 ano, fiquei sabendo que tinha um grupinho na igrejinha que eu congrego hoje, dos irmãos. Falei para a irmã que não queria saber de congregação, se ela quisesse congregar sem a placa, por causa do estilo do ministério, eu ajudaria, se não, não. O que ela... Depois que a irmã me ligou, irmãos, na mesma noite eu fui dormir, e o Senhor me deu uma revelação, porque naquele mesmo dia que a irmã me ligou, eu falei para minha esposa, vamos embora daqui. Fiquei sabendo que tem uma igreja 1h20 de casa, eu já saí de lá de Salt Lake para ficar longe da CCB. Ah, mas a gente já comprou a casa, a gente aluga e aluga outra na Flórida. E naquela mesma noite, estou falando no mesmo dia que a irmã me ligou, ela me ligou 1h da tarde, 3 horas, conversei com a minha esposa, quando fui dormir, o Senhor me deu uma revelação do furacão vindo, e eu voltando com a minha família para casa, eu entendi que era plano de Deus eu estar no Tennessee. Estou resumindo bastante, tá, irmãos? Porque eu tenho só 39 minutos na memória do meu telefone. Resumo da ópera. O Senhor começou a tocar no meu coração para ir lá e visitar os irmãos. Quando chegou lá, irmãos, todos os irmãos que estavam lá, são irmãos que já eram de Massachusetts, do tempo que eu cheguei na América, já me conheciam há mais de 18 anos, 19 anos. E aí eu comecei a congregar com eles, amadureceu essa ideia, o Senhor mudou meu pensamento. Falei, por que eu não posso congregar com os irmãos da congregação? Como eu posso congregar com irmãos de qualquer denominação que eu quiser?
Mas eu entendi, irmãos, os planos de Deus. O Senhor foi revelando, foi mostrando, foi abrindo a mente. Aí veio o caso dos 5, meu canal já tinha sido, já estava começando, já estava com mais ou menos uns 2 ou 3 mil, 3 ou 4 mil já inscritos. Depois veio aquele dos 5, que o meu canal foi crucial, irmãos, para narrar para a Irmandade o que estava acontecendo, porque os 5 travaram os sites da CCUS, que foram eles que fizeram, né? O Braz, como não tem uma forma de se comunicar, e foi através do nosso canal que tudo aconteceu, irmãos. Tá? Basicamente, o que falou tudo que aconteceu, a real, foi esse canal aqui. E o que aconteceu? Eu entendi que tudo isso foi plano de Deus, irmãos. Eu entendi que tudo isso é plano de Deus. Então eu estou na CCB porque Deus tem um plano comigo na CCB. Ele me trouxe de volta o que eu não queria fazer. Eu continuei servindo a Deus, eu continuei crente em Jesus, continuei anunciando a palavra, não parei de fazer os cultos quando eu estava fora da congregação, não fui para o mundo, não pequei, né, apesar do termo CCB. Mas eu entendi, irmãos, que a minha missão é na CCB. Infelizmente, eu vou ter que sofrer o quanto for por isso, porque Cristo sofreu muito mais por mim, mas eu entendi. Então é por isso que eu voltei para a CCB. Mas até hoje, né, ninguém veio para falar, olha, irmão Thiago, nós vamos chegar, reabrir o teu caso, vamos ver o que aconteceu, vamos investigar, né? Até hoje eu não tive direito de defesa. Não que eu quero meu ministério de volta, né? Porque é um caso de se estudar muito. Na verdade, depois que eu saí do ministério, eu aprendi muito. Deus me ensinou muito, com outras denominações também. E eu gostaria de ter essa liberdade de poder aprender as coisas de Deus, entendeu? Mas até hoje não foi concluído o caso. Porque eu não fui ouvido, não houve ata. Então, tá bom. Casos passados. Só dei esse exemplo, irmãos, para vocês entenderem como que a congregação nada se resolve. Um caso nunca resolvido. Aí ele fica aí. Tem irmãos que morrem e o caso dele não é resolvido. Irmãos, isso não é de Deus. Isso não é bíblico. A palavra manda nós não pôr o sol sobre a nossa cabeça e nós ir lá e resolver as coisas. Nós temos que resolver as situações. Tá bom? Eu espero que os irmãos aí nessa reunião aí, se quiser pegar o meu vídeo para colocar lá, pode pegar, irmãos. Se quiser me ligar, eu entro ao vivo com vocês se precisarem. Eu estou disposto a ajudar vocês no que vocês precisarem. Tá bom? Outra coisa agora, outro assunto. Eu tenho que falar rápido porque está acabando o meu tempo de memória aqui. Irmão Samuel Trevisan. Eu gosto muito do irmão Samuel Trevisan, tenho amigos em comum com ele, já falei. Gosto muito, não acho que o Samuel fez nada de errado, sim. O que ele fez de errado foi ser insubordinado, numa ordem do Braz, levantar ancião sem... Tudo bem. Mas ele é ancião, irmão. Ele é ancião. Ele é presbítero. Então, como presbítero, biblicamente, ele tem esse poder. O que ele fez? Ele saiu. Saiu e as pessoas que gostavam dele foram com ele. Não fez nada de errado. Eu nunca falei mal de Jandira, nunca falei mal do Samuel, e sempre teve gente no meu entorno que me falava, por que você não vai pro Jandira? Porque já conhecia o meu pensamento, mesmo quando eu era cooperador, o meu pensamento, que a congregação tinha muitas coisas para ajustar e que os irmãos não queriam arrumar. Isso já há muitos anos atrás. Falei, não, irmão, eu tô tranquilo. Mas nunca achei que eles eram dissidentes, que eles eram pessoas inferiores, nada disso. E eu vi uma entrevista do Samuel com o irmão Paulo, porque o Samuel Trevisan é muito inteligente. Ele está se aproveitando desse movimento agora do YouTube para pegar os influencers que falam da congregação, para ver se ele pega esses insatisfeitos da congregação e leva para a CCA. Jogada de mestre, tudo certo. Fantástico, o irmão Samuel. Tiro o meu chapéu, é por isso que o irmão é esse empresário bem-sucedido que o irmão é. Entendeu? E ele fez uma entrevista com o irmão, que eu não assisti as outras, viu, Samuel? Porque tem gente que você tem aí do jeito que eu nem assisto mais. Pessoas que, pra mim assistir alguém, eu tenho que admirar essa pessoa. Se eu não admirar a pessoa, é uma coisa minha. Eu não consigo assistir. Eu assisti o irmão Paulo, a entrevista do irmão Paulo. Irmão Samuel, se esse for o teu pensamento, se tudo que você expôs ali é de sinceridade, você está de parabéns. A tua saída da congregação veio te evoluir muito espiritualmente. Muito mesmo. Recomendo aqui do meu canal, quem não viu, vai lá no canal do irmão Paulo ou no canal da CCA e assista a entrevista do irmão Paulo com o irmão Trevisan, que foi mais ou menos um bate-papo. E olha, irmão Samuel, você está de parabéns. Muito parabéns mesmo. De você ter esse tipo de pensamento. Porque você nasceu na CCB assim como eu nasci. E é uma obra muito grande. Eu também penso mais ou menos assim, não igual o irmão. A gente tem algumas diferenças de administração, de forma de administrar. Mas em termos de graça,
em termos de evangelho, nosso pensamento está alinhado. O irmão entendeu que o evangelho é muito maior do que uma placa. Olha, você está de parabéns. Eu gostei muito. O irmão está muito mais evoluído que muito irmão da CCB, viu? Muito mesmo. E você está fazendo uma jogada que a CCB não entendeu ainda, que eu venho falando aqui há mais de 1 ano e meio. Né? Ouvir os irmãos que são pró-CCB, os influenciadores, porque quem ouve eles são os irmãos da CCB, eles são um canal entre a Irmandade e pode ser um canal entre Ministério e Irmandade. Mas vocês não ouvem. E o Samuel entendeu isso. E a tendência do irmão Samuel, se ele tiver pessoas boas, viu, Samuel? Pessoas boas do seu lado, que têm o pensamento somente em Cristo, não no seu pessoal, não em ganhar salário na tua igreja, se bem que também precisa ser sustentado. A pessoa tiver, né, se dedicar a tempo integral, lógico, e você sabe disso, irmão Samuel, você sabe disso, é uma pessoa inteligente. Eu fiquei muito, assim, não tô falando isso porque eu quero ir para CCA, ou porque eu quero ter uma entrevista com o Samuel, e ele já convidou os influencers. Eu já sei que foi mensagem para mim, que ele falou, pode ser online, quem não puder vir aqui em São Paulo. Deus abençoe, irmão Samuel. Quem sabe um dia Deus vai preparar. Se o irmão entrar em contato comigo, o mesmo número que eu dei pro Braz, eu dou pro irmão. 1801-918-2039. A mesma ajuda que eu posso dar pro Braz, posso dar pro irmão, posso dar pra Assembleia. Todo mundo, irmão, se eu puder ajudar, por quê? Porque eu tô num estado cristão aqui nos Estados Unidos. É o segundo maior estado cristão. É o segundo estado que mais tem. Então eu tô aqui com pastores, eu vou nas igrejas, eu vejo como funciona a parte de administração. E tem muita coisa que nós podemos aprender com eles aqui. Acho que nós temos que aprender o que é bom. Tem coisas que eu aprendi com os mormons, que eu acho que encaixaria na congregação. Tudo isso sem mudar a ordem de culto, o serviço de culto, entendeu? Ordens administrativas, formas de proceder. Então, são 8 anos que eu fiquei ali na terra dos mormons. Que, na minha opinião, depois da congregação... desculpa, irmãos. Que, na minha opinião, em termos organizacional, tá? Organizacional, entenda bem o que eu tô falando. Em termos de organização religiosa, para mim, é a melhor igreja que existe. Lógico que eles têm um evangelho de Joseph Smith, que eu não concordo, é antibíblico, mas em termos organizacionais, irmãos, olha, eu gostaria, que daria muita ideia que eu vi no meio dos mormons, que encaixaria muito bem e evoluiria a Irmandade da CCB. Claro que eles têm um evangelho, isso eu não concordo, por isso que eu não virei mormon. Falta de convite não foi, irmãos. Morei 8 anos lá. Mas olha, em forma organizacional e entidade filantrópica, dificilmente. Talvez a Igreja Católica, no passado, não sei como é que é ainda. Mas olha, é uma coisa... Inclusive, muitos que vão agora atacar, falar mal de mim aí, estão assistindo The Chosen, e eu sinto informar para vocês, mas o diretor, quem criou o The Chosen foram os mormons, tá? Então os mormons são da igreja, os mormons. O The Chosen é da igreja mormon, tá? E eles não colocaram o Joseph Smith na história, eles estão sendo fidedignos, com licença poética, eles estão procurando ser o mais coerente com a Bíblia. Tem erros? Tem licença poética que eu não concordo? Tem, mas eu tiro o chapéu porque pelo menos está sendo levada a palavra, tá bom? Então, irmãos, nós temos que escutar, temos que entender como as pessoas pensam. E o irmão Samuel está de parabéns, porque ele está dando oportunidade para todo mundo. Não significa que ele concorda, mas ele está fazendo, e eu estou muito feliz que eu ouvi do irmão Samuel. Então eu mando um abraço aqui para o irmão Samuel. Deus te abençoe. Se quiser entrar em contato comigo, já deu o telefone. Tá? O irmão mesmo, tá? Não faz igual a CCB, que fica mandando recado, mandar não. O irmão mesmo me liga e a gente conversa. Tá bom? Que é assim que eu procedo. Só vou em lugares que sou convidado. Não vou em lugar que não sou convidado, irmão. Não me meto. Por que eu não chego lá e não chuto, não bato o pé na porta do ministério, não chego lá e falo, irmão, vocês têm que ouvir? Não, eu vou fazer isso jamais. Quem precisa ser ajudado, que tem que buscar ajuda. E aí você precisa o quê? Quem precisa ser ajudado, precisa demonstrar humildade. É um exercício de humildade. Aqui ninguém sabe mais do que ninguém. Estamos em diferentes posições, diferentes funções. Todos nós perante Cristo somos iguais. Mas existe um momento que nós temos que pedir ajuda. E isso faz de nós exercitar a humildade. Tá bom? Então, irmãos, os temas é esse. Isso não significa que eu vou para CCA, né? E que nada disso, irmãos. Eu estou falando o que eu vi e eu gostei do que eu vi. Tá?
E é muito difícil você encontrar um ancião da congregação com a mentalidade do Samuel. Muito difícil. Tá de parabéns, eu bato palma. Quando tem que falar, eu falo, irmãos. Tiver que falar alguns ajustes, né, para ajudar o irmão a melhorar, primeiro eu falo com ele, se não se tornar assunto público, né? Depois se tornou assunto público, aí eu posso comentar. O senhor me dá autoridade para comentar, porque é um assunto público. Muita gente, irmãos, me criticando, porque quando eu faço algum vídeo, em termos mais críticos da congregação, me criticam que eu não devia fazer isso, que não é o tempo. Ainda, irmão, o tempo é quando? São 110, 14 anos e não conseguiu entender quando que é o tempo. E eu não faço crítica construtiva, eu faço crítica, irmãos, não faço crítica destrutiva, desculpa, eu faço crítica construtiva, com o intuito de ajudar. Dou ideias aqui, todos os meus vídeos, eu falo, irmãos, e depois de cada vídeo meu que eu falo, eu dou a solução. Eu não venho aqui e só falo. É lógico que é muito fácil eu estar aqui na minha cadeira de balanço aqui, ó, olha aqui, ó. É muito fácil eu estar aqui, ó, olha aí, e falar do irmão que está lá. Mas eu falo e dou a ideia, tá? Como José do Egito. José do Egito, o que foi pedido para ele? Não estou me comparando com José não, tá? Estou dando um exemplo bíblico. José foi pedido para ele o quê? Interpretar o sonho. Ele interpretou e depois ele deu a solução. É assim que o homem de Deus procede. Só criticar não vem de Deus. Para você criticar, você tem que ter a luz de Deus para você entender que jeito que deve ser feito melhor. E às vezes a gente pensa que é de Deus o que vem na nossa cabeça, e não é. E a gente chega lá e vê que não é daquele jeito que a gente pensava. Tá? Eu não sou infalível, não me coloco nessa condição e nem melhor do que ninguém. Mas, irmãos, eu fico muito triste, porque de um lado tem os pró-CCB cego, pessoas que acham que a congregação é perfeita, não tem que mudar nada, me bate. Do outro lado tem os que odeiam a congregação. E porque eu não critico da forma com que eles criticam, eu sou do evangelho algodão doce, me bate. Aí eu fico sozinho aqui. Aí os irmãos que concordam comigo, eles se calam. Alguns por medo de retaliação no ministério, outros porque pegam a informação que eu passo e falam nas reuniões, falando que for. Tem irmão que me liga toda reunião aqui, viu, irmão? Toda reunião do ministério, eu não sei se é mandado do Braz, ou se é ele mesmo, aí ele vai lá e dá a ideia como se fosse dele. Tem irmão que só me liga na época da reunião, ele pensa que eu não percebi. Irmãos, eu tenho uma percepção bem ampla. Como eu estou percebendo também o movimento da sociedade secreta querendo me ajudar. E agora já está mais ou menos, né? Irmãos, eu vou aqui ser cristão. Eu não sou pró e nem contra a CCB. Eu sou a favor de Cristo. Eu não sou nem de Paulo e nem de Apolo. Eu sou de Cristo. O qual todos deveríamos ser. Se o irmão Samuel está acertando, eu tenho que elogiar, como eu elogio a congregação. Como eu vou deixar aqui, antes de acabar o vídeo, que falta 6 minutos para acabar, eu falei que o ministério do CCUS estava a mesma coisa, de 5 meses. Depois que eu fiz esse vídeo, 2 dias depois, os irmãos pegaram o nome de todos os irmãos que não tinham documento e colocaram no relatório. Ó, irmãos, parabéns os irmãos da CCUS. E aqui na igrejinha agora, que eu estava aqui, que era só oficializar e que o ministério ficava enrolando, foi anunciado Santa Ceia agora, em outubro. Já vai oficializar a igreja. Então os irmãos estão de parabéns. Começou a movimentar, não ficou travado. O problema é quando fica travado. Começou a movimentar. Né? A água não pode parar, mas a água tem que ser corrente. Parabéns ao Ministério dos Estados Unidos nessas duas causas. Estão elogiando, irmãos, porque foi uma decisão acertada. Então eu estou elogiando, tá bom? Quando tem que elogiar, eu elogio, e eu gosto assim. E eu quero que as pessoas sejam assim comigo, me elogiem quando eu precisar ser elogiado. Porque eu preciso também, mas tem hora que você fica até depressivo, de tanta pancada que você toma. A palavra de Deus diz que há muita prova enlouquece até o sábio. Imagine eu que não sou sábio. Entendeu? Então precisa, irmãos. Você precisa elogiar alguém, às vezes, chamar para conversar. Você precisa. Agradece o teu cooperador, agradece o teu ancião, se ele for uma pessoa, né? Aquele que ministra bem a palavra de Deus, e seja lhe dado duplicada a honra. Honra ele, irmão. Honra teu encarregado, se ele é um bom encarregado. Dá um abraço nele, né? Bom, esteja junto com ele, apoie ele. Isso é igreja, irmãos. Isso é evangelho, irmãos. Tá bom? Falei demais, era para ser um vídeo de 20 minutos. Já tá quase dando aqui o tempo, vou ter que tirar algumas coisas da memória do meu telefone. E olha que meu telefone tem uma memória altíssima. Então, irmãos, é só para desabafar, para a gente conversar. Espero que os irmãos do Braz tenham uma boa reunião.
que eles pensem bem antes de fazer, que procurem outras pessoas fora do conselho para se aconselhar, irmãos que tenham um bom testemunho, irmãos de, né, do jeito que eu já falei, outros, depois a gente fala mais a respeito disso. Então, o irmão Trevisan está de parabéns, gostei muito do que eu vi, se ele colocar tudo isso em prática, irmãos, ele vai fazer praticamente tudo que eu falo aqui, que eu dou conselho para CCB, e ele está entendendo isso, é por isso que ele está à frente, entendeu? E eu tô aqui, irmão Samuel, também, do mesmo ajuda que eu ofereço para CCB, eu ofereço pro irmão também da CCA. Tá bom? Estou aqui, disposto. Aí, se o irmão quiser ouvir o que eu tenho para falar, e se o irmão achar interessante, também não precisa fazer o que eu falo. As pessoas acham que não. Ouve o que a pessoa tem para dizer. Depois você analisa, dentro das escrituras. Depois você ora, Deus vai colocar uma comunhão. Aí sim, é assim que funciona, irmão. É assim que você não é enganado. É assim que você vai seguir a palavra de Deus. Agora, se você só seguir o que você pensa, você vai ser enganado 99% das vezes. Porque a maioria das vezes quem vai falar dentro de você não vai ser o Espírito Santo, vai ser o ego, o Espírito do Anticristo. O que é o Espírito do Anticristo? O eu. Eu sou, eu faço, eu falo. Esse é o Espírito do Anticristo. Quer tomar o lugar de Cristo. Porque Cristo falou que quando nós batizássemos, nós andaríamos segundo a sua mente. O Espírito Santo nos guia segundo a mente de Cristo. Entendeu? E quando você deixa a mente de Cristo, você fica com o espírito do anticristo. Você quer tomar o lugar de Cristo, se assentar no trono de Cristo. Tá bom? Meus irmãos, não consigo parar de uma coisa leva a outra. O senhor já vai conectando textos bíblicos e aí o meu telefone vai acabar a memória mesmo. Senão eu até faria um vídeo mais longo. Deus abençoe a todos que vão ouvir. Quero que vocês entendam que não é porque eu falo que eu sou contra, não. Eu amo a congregação. Nasci lá dentro. Teve um momento que eu não queria mais fazer parte, porque vi que não tinha jeito mesmo, que era muito orgulho, que era muita soberba. Mas, irmãos, o Deus que me gerou me trouxe de volta. E se essa for a minha cruz, eu carrego ela, irmãos. E sigo Jesus. Tá bom? Então, a todos vocês que vão ver e ouvir e assistir esse vídeo, que a paz do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, esteja sempre dentro do meu, do teu, dos nossos corações. Um grande abraço, fique com Deus.